Hoje eu vou falar sobre a teoria da iluminação de Agostinho de Hipona. Mas antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Como você já sabe, o Agostinho de Hipona, ele foi um bispo e santo católico. Mas antes de ele ser essa pessoa ilustre e muito importante na filosofia e também na teologia, o Agostinho ele teve uma vida muito conturbada. Ele nasceu em um lar dividido. O pai era pagão e a mãe era católica. Agostinho ele cresceu solto, livre. Desde jovem, ele narra no livro dele Confissões que ele já tinha essa tendência pecaminosa. Ele até narra um momento a qual ele vai roubar peiras do vizinho, mesmo tendo peiras no próprio quintal. Então ele começa a avaliar esse desejo de você roubar, mesmo você já tendo aquilo que é objeto do seu desejo de roubar. Agostinho ele vai ter uma educação básica ali. Ele vai estudar retórica, oratória. Agostinho estava destinado a ser uma grande pessoa. E estava sendo. Ele tinha honrarias, tinha mulheres, bebedeiras, mas Agostinho trazia dentro de si, além dessa fama, desse prestígio social, Agostinho trazia dentro de si um desejo da busca pela verdade. Como assim? A busca pela verdade. Agostinho ele passou por muitas seitas. A seita mais famosa que o Agostinho entrou foi o maniqueísmo. O maniqueísmo vai acreditar que existia dois deuses, um bom e um mal, dominando o mundo. Então, para o Agostinho, esse maniqueísmo vai justificar muitas coisas que ele fazia. O maniqueísmo é uma corrente filosófica que podemos entendê-la como gnóstica. Para os maniqueus, você iria atingir um conhecimento. Quando você atingisse esse conhecimento, você se tornaria puro e livre deste mundo. Então, para os maniqueus, a alma era boa e o corpo era ruim. Então, Agostinho encontrou uma coisa aí para justificar. Ele narra isso até no livro dele, Confissões. Ele fala assim: não era nós que pecávamos, mas alguma coisa em nós que pecava por nós. Ou seja, Agostinho justificava que ele não pecava, mas existia alguma coisa nele que pecava por ele. A teoria da iluminação vai ser uma das mais interessantes teorias de Agostinho sobre a origem e forma dos nossos conhecimentos. Agostinho ele caminhou em direção da filosofia platônica sobre a origem do conhecimento. Podemos entender que o filósofo cristão cristianizou as teorias platônicas, fazendo reparos para a fé cristã. Para Agostinho, as ideias estão na mente de Deus. Novamente voltamos às noções de mundo material e de mundo imaterial, ou seja, o espiritual e o mundo material. No livro Confissões, Agostinho ele vai dizer a seguinte coisa sobre essa teoria da iluminação. Logo após, quando ele lê a carta de São Paulo, se não me engano, aos Romanos, que ele abre a Bíblia no seu momento de conversão e está lá falando: fuja das bebedeiras, da prostituição. E Agostinho fala que aquilo foi quase uma mensagem para ele. No mesmo momento, ele fechou o livro. E Agostinho ele vai narrar a seguinte coisa no livro dele, Confissões. O pior caminho com a qual estava habituado prevaleceu em mim, sobre o melhor, pois não estava habituado com ele. Quanto mais se aproximava, mais temível horror despertava em mim. Ou seja, Agostinho ele passou tanto tempo habituado com um caminho ruim, com um caminho mal, que ele percebeu que ele estava no mau caminho, que quando ele tentava mudar para um bom caminho, a partir do momento que a mente dele foi iluminada por algo maior, que ele fala que a iluminação de Deus entrou, iluminou essa mente dele, ou iluminou a alma dele, que Agostinho ele percebe que mesmo ele tentando sair, o pior prevalecia nele. E Agostinho percebe que quanto mais ele se aproximava do caminho bom, o terror aproximava dele. Como assim? Quanto mais ele se aproximava da luz de Deus, vamos colocar em sentido
conotativo, mais temível horror apoderava dele. Porque quanto mais você aproxima daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro, você consegue perceber o quanto que você estava errado. Então Agostinho ele percebe, ele começa a fazer esse caminhar, esse despertar na sua jornada. Porque tem uma parte do livro dele, Confissões, que ele fala: pequena é a minha alma, alarga a minha alma e faça morada. Ou seja, Agostinho percebe que a alma dele, ou vamos colocar no sentido contemporâneo, que a mente dele é pequena. Que ele estava tendo acesso a certas coisas, mas a inteligência dele, o intelecto dele ainda não estava tendo capacidade de perceber. E Agostinho faz esse apelo a Deus para alargar a sua alma, porque a sua alma ainda era muito pequena. E isso é justificado nesse pequeno trecho aqui de Confissões. O pior caminho com o qual estava habituado prevaleceu. Ou seja, o pior caminho estava prevalecendo nessa luta que ele começou a travar, a partir do momento que ele fez contato com as ideias de Deus. Então, deu para perceber aí que Agostinho, ele mostra ali, até na questão quando ele fala da cidade de Deus e da cidade dos homens, que Agostinho ele percebe que ele vivia na cidade dos homens, de amor a si mesmo, de amor apenas às coisas materiais. E Agostinho ele percebe nesse momento de conversão dele, Agostinho percebe ele indo para a cidade de Deus, fazendo contato com aquilo que é atemporal. O mundo aqui nosso é temporal, logo ele vai passar. Mas Agostinho, na sua caminhada, na sua reconversão ao cristianismo, ele percebe que existem coisas que são atemporais, que como Platão já tinha afirmado, que seriam as ideias universais, não apenas um particular. Não é apenas você defender a sua vidinha particular de bebedeiras, de prostituição, como Agostinho queria justificar na seita maniqueísta. Mas Agostinho, nessa jornada espiritual dele, nesse momento de crise existencial, Agostinho percebe que existem ideias que são universais. Ele fez contato com isso e hoje quem estuda filosofia ou teologia vai falar que isso foi um momento de iluminação que Agostinho viveu durante a sua jornada ou sua caminhada para se tornar o que nós conhecemos hoje, esse tão brilhante filósofo cristão. Espero que esse conteúdo ajude você a compreender melhor a teoria da iluminação e bons estudos de filosofia. Fui!